porque eu subo essa escada e me volta um filme, né? Inevitavelmente eu tenho que lembrar toda a minha história aqui nesse lugar. E eu acho que vai ficar assim por um bom tempo, porque quanto mais tempo eu passo longe daqui, mais saudade me traz ao coração. E principalmente pela maneira que tenho sido recebido, a honradez que me tem sido dispensada. É motivo de eu ficar com o coração totalmente sensível à saudade, à falta que vocês fazem para mim, para minha família, e ao mesmo tempo, conforme o pastor falou, a completude daquilo que é o chamado e é o centro da vontade de Deus, que não nos deixa confundido. A gente sente falta, a gente sente a saudade. Eu estou vivendo um momento muito interessante. Comentava com o pastor, porque às vezes que eu tive aqui, eu ficava sempre na casa da mãe da Carla, junto com ela, com Júlia e tudo mais. E especialmente essa semana, eu cheguei na segunda-feira, eu fiquei na casa da minha mãe. E eu não fazia isso, obrigado. Eu não fazia isso desde os meus 21 anos, 22 anos, de deitar no colo da minha mãe, de gritar: mãe, traz um copo d'água, né, Xandinho? Você faz isso. De sentar com o papai e conversar com ele, dormir e acordar naquela relação íntima da família, das minhas irmãs. Foi muito bom, muito de Deus. E ao mesmo tempo, quando eu me dei a perceber, eu peguei o ônibus. Mamãe mora em Santa Rosa, a mãe da Carla mora no Fonseca, e eu fui pegar o ônibus para ir na casa dela, visitá-la. Há muito tempo que eu não fazia isso. Engraçado, porque desde os meus 20 e poucos anos eu sempre tive carro, então eu sempre... E quando eu estava no meio do caminho, eu me lembrei da minha época de namoro, quando eu ia na casa da Carla namorá-la. Aí veio logo o filme dos momentos que eu passava por aquela rua, naquele sentido, naquela direção. E foi um misto de emoção, de lembranças, que trouxe uma singularidade de sentimento muito especial. Principalmente sexta-feira tivemos aqui com os adolescentes, foi de Deus, foi muito bom participar do momento. Pastor Jorge, presbítero Anaelso, foi algo do céu. Agradeço ao pastor por essa oportunidade de poder participar de um momento tão marcante para a nossa vida, para o nosso chamado, para o nosso ministério. Anaelso é um amigo de caminhada, desde que eu cheguei aqui, sempre caminhamos juntos no Senhor. Sempre que ele e Adriano estão em Pernambuco, sempre vão lá, sempre estão conosco. Jorge é apaixonante, né, irmãos? Jorge é um pastor antes de ser. Eu quero ser que nem Jorge, eu sempre falei isso. Eu quero amar que nem Jorge, eu quero beijar que nem Jorge, eu quero abraçar que nem Jorge. Você é o meu modelo, cara. E essa igreja tem me confortado muito o coração, as mensagens que eu tenho recebido dos irmãos no Face. Helenice, Marcos, quando eu vi Marcos desembarcando, eu fiquei super feliz. Não esperava que Marcos fosse, junto com a Helenice, participar do Congresso de Mulheres. Foi algo de Deus. Eu falei para a Helenice ontem que até hoje as mulheres foram marcadas pela presença do Senhor, pela ministração que ela trouxe. Até hoje os frutos daquilo que ela ministrou à igreja têm repercutido na vida daquelas mulheres de forma marcante. E o meu sonho, pastor, é trazer cada vez mais cada um de vocês para aquele momento intimista, porque somos um só corpo em Cristo Jesus, amém, irmãos? A distância não cria qualquer tipo de afastamento, pelo contrário, conforme o pastor falou, se você quiser conhecer as praias do Nordeste, vá lá, a gente vai estar te recebendo com todo carinho, com toda consideração que nos cabe em Cristo Jesus. Carla não pôde vir, Júlia está lá com ela, mas deixa aqui um abraço para a igreja. Eu ontem, aliás, terça-feira, quarta-feira para ser mais exato, Carla me liga de madrugada chorando,
1h da manhã, com Júlia chorando, fala aqui com ela. Aí eu peguei o telefone, Ju, o que que houve? Preocupado, né? Achando que até aconteceu alguma coisa mais séria. Aí, o que que houve, Ju? O que que foi? Fala com o papai. Ela virou para mim no telefone e falou assim, pai, é porque quando eu fui dormir, eu olhei o teu travesseiro e vi que você não estava lá e me deu saudade. Aquilo ali me marcou o coração. Falei, papai está chegando, vamos estar juntos daqui a pouquinho. E assim, falamos de vida emocional na sexta-feira. E a gente precisa de alma na nossa realidade de vida. A gente precisa sentir a vida, o resplendor da glória de Deus, fazendo com que a nossa dimensão de realidade não se torne apenas uma vida que sobrevive às demandas da existência. Porque a vida com Deus é uma vida de encontros e reencontros com essa nova vida e essa nova história que o Senhor Jesus propôs a nós no seu Evangelho. Amém, irmãos? Não abra mão de viver com a alma. Nós estamos vivendo dias maus, dias onde o coração humano está cada vez mais empedrado. E nós que somos chamados pelo nome de Jesus, nós que temos a sensibilidade da atuação do Espírito Santo em nós, precisamos disso. Precisamos reagir dessa forma à vida. Bem, depois de muito orar, pedir a Deus uma direção para o compartilhamento da sua palavra nessa noite, o Senhor me colocou no coração um tema onde eu quero compartilhar com você, que diz o seguinte: restaurando a visão para o novo tempo. Você pode achar que isso seja algo já batido, algo já repetido. Aliás, o logo da nossa igreja, embora esteja faltando desde a época que botamos o adesivo aqui, ele traz uma frase de impacto que diz: vivendo o novo tempo. O novo tempo não é um advento que acontece no absoluto de um instante da vida. O novo tempo é aquilo que acontece à medida que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, tornando tudo novo na nossa vida. O ministrar de Deus na nossa história faz com que cada momento que vivamos na presença dEle seja uma experiência nova. Cremos num Deus que está além da dimensão humana, da percepção humana. Nosso Deus é o Criador de todo o cosmos, sustenta tudo com a força das suas mãos. Eu falei uma vez aqui, volto a repetir, porque quando eu li esse relato que testifica a glória de Deus, e a Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Quando a NASA declara que há mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias do mundo inteiro, ela está declarando a grandeza do Deus ao qual você serve. Um Deus que criou todas as coisas e que tem o poder de tornar nova a tua realidade de vida todo dia. E eu trago essa palavra ao teu coração nessa noite porque esse mesmo texto me confrontou. Eu quero que você abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos, capítulo de número 9, Atos dos Apóstolos. Livro provavelmente escrito por Lucas, que retrata toda a história do início da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja que fundamentou a partir de Jesus toda a base doutrinária que através dos evangelhos, através da doutrina dos apóstolos, fundamentam a nossa fé. E esse texto fala de um homem extraordinário, o apóstolo Paulo, que até então era chamado de Saulo, um grande judeu puro sangue,
Hebreus de Hebreus, alguém zeloso da lei, que entendia na sua percepção de vida espiritual, religiosa, que servia a Deus. Eu quero levar o teu entendimento à vertente da percepção de Paulo acerca do reino de Deus até esse momento que ele teve um encontro singular com Jesus. Acompanhe comigo, por gentileza. Capítulo de número 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao se aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Verso de número 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, eu vou repetir para você, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nem nada comeu, nem bebeu. Verso de número 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e entra na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxes autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias se levantou e, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir para você: para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Verso de número 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Pai, eis a tua palavra. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. É a tua palavra que nos alimenta. É a tua palavra que nos dá a direção. É a tua palavra que nos edifica no centro da tua vontade. E é focado na tua palavra que queremos pautar toda a nossa história de vida.
Por isso te pedimos nesse momento, no nome santo do Senhor Jesus, e por amor a Jesus, fala conosco. Abra os olhos do nosso entendimento, para que a tua boa, perfeita e agradável vontade seja ouvida, percebida, absorvida e praticada na nossa realidade de vida. Confronta-nos nessa noite, ministrando a nós não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Que caia por terra em nome de Jesus toda distração, tudo aquilo que possa atrapalhar o fluir da tua presença. Te agradecemos até aqui, porque o Senhor já falou o nosso coração e te pedimos, completa tua vontade nessa noite. É assim que oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amados de Deus, deixa eu te falar uma coisa. A história de Paulo é uma história que mudou o curso da humanidade. Paulo foi o maior missionário da história. Paulo influenciou aquilo que somos hoje, dentro de todo o contexto estabelecido por Jesus e delineado por Jesus a partir da sua ascensão aos céus, comissionando a igreja para que no nome dele viesse a promover a pregação do Evangelho para a salvação de almas. Paulo foi aquele que, dentre todos os discípulos do Senhor Jesus, se destacou, porque foi lançado para um campo missionário, campo gentio, para que a pregação do Evangelho, por gerações, saísse daquele meandre judeu e alcançasse o nosso coração no dia chamado hoje. Porque foi a partir de Paulo que o Evangelho se expandiu para toda a realidade gentílica que vem a ser, depois, na construção dos séculos, a nossa realidade de vida. A influência de Paulo foi repercutida de forma que hoje nós lemos os relatos de Paulo e a fundamentação de Paulo no campo doutrinário, e parece que ele está escrevendo as cartas que ele escreveu hoje. Parece que ele está falando para a nossa realidade agora. E de fato, conforme o presbítero Anaelso falou, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, será a mesma eternamente. Mas Paulo foi aquele que, levantado por Jesus, revolucionou o mundo, trazendo a ministração da nova aliança estabelecida por Jesus dentro de um contexto que abraça a nossa realidade de vida. Porém, Paulo, chamado Saulo, nesse momento que antecede o encontro com Jesus, era um religioso, era chamado um homem de Deus, que carregava em si mesmo. E a expressão bíblica é clara em afirmar que ele era zeloso da lei. Ele buscava viver uma vida piedosa, ele buscava viver uma vida de obediência. A palavra, ela é explícita em nos afirmar que Paulo, dentre os seus contemporâneos, ele era aquele que se destacava, porque o seu coração era dedicado à obra de Deus, até aquilo que ele compreendia sendo o reino de Deus estabelecido dentro do judaísmo. Porém, Paulo estava na contramão de tudo aquilo que Jesus tinha realizado. A gente percebe nitidamente que o zelo de Paulo, que a postura de Paulo foi um atrapalho para que ele percebesse efetivamente aquilo que era de Deus. Porque nem toda a religiosidade que carregamos no coração procede das bases do Evangelho e da centralidade do coração de Deus. Nem tudo que é falado em nome de Deus, efetivamente é de Deus. Nem toda postura que assumimos em nome de Deus reflete a vontade e o desejo de Deus, muito pelo contrário. Talvez essa seja a pior das condições de vida espiritual.
É quando no engano do teu coração, da tua percepção, ao invés de você estar na direção da vontade de Deus, você está se contrapondo a tudo aquilo que o Senhor tem direcionado para você, porque o teu coração fechou para a revelação daquilo que é. E Paulo estava com o coração fechado. Apesar do advento de Estevão ter trazido um choque para ele, mas nem mesmo assim, Paulo mudou a postura dele quanto perseguidor dos cristãos até aquele momento. Mesmo ele vendo a postura daquele homem de Deus, que diante daquela contradição de uma perseguição implacável e de um coração tão submisso do jovem Estevão, fazendo dele as palavras de Jesus: Senhor, não lhes impute esse pecado. Paulo foi capaz de perceber, direcionar do vento do Espírito Santo. E o que me preocupa com relação a todo esse contexto, amados de Deus, é que nós estamos vivendo dias perigosos no nosso chamado meio evangélico. Nunca fomos tantos, mais de 40 milhões, mas nunca vivemos uma crise de identidade tão grande, tão intensa. Me permita te confrontar nessa noite, com todo o temor e tremor que estou tratando com a igreja de Deus. Mas o que nós estamos vivendo hoje, desculpa a expressão, mas é uma geração de crente fraco. O que a gente vê por aí é uma geração de crentes volúveis, materialistas, que busca Deus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode dar. O que a gente vê no nosso meio, e precisamos alardear isso, e precisamos nos humilhar e clamar ao Senhor, que nos desperte a alma, para que não venhamos enveredar nesse caminho. É o nosso meio evangélico se tornando o meio de apresentações humanas, de show gospel, uma geração daqueles que não sabem guardar a santidade até as últimas consequências, uma geração que tem buscado a Deus de campanha em campanha, e se não tiver campanha de marketing, se não tiver uma chamada veemente para que o jovem esteja na igreja, para que a igreja esteja na igreja, a frequência cai cada vez mais. Nós estamos vivendo uma geração que a centralidade da palavra pela palavra, ela não é o suficiente para te motivar a seguir a palavra. Tem que ser palavra motivacional. Tem que resguardar alguma bênção, alguma promessa, para que o teu coração fique confortado. E aí você diz: isso é de Deus, porque veio ao encontro daquilo que você gostaria de ouvir, de receber. E o que a gente mais vê na palavra é confronto. O que a gente mais vê na palavra é o apontamento para o pecado, para a mudança de vida, para uma repostura diante de Deus e diante da vida. Mas se não tiver as estratégias, vamos pintar de preto e vamos chamar grupo gospel, a gente perde a possibilidade de ser contemporâneo e ter uma igreja descolada. Eu digo isso com toda a tristeza do coração, porque, irmãos, eu não sou melhor que você, entenda, eu não estou aqui querendo me colocar numa posição melhor do que a tua, mas eu nunca vivi na minha história a dimensão de mergulhar no Evangelho e viver uma vida para Deus, como eu estou vivendo ultimamente. Eu não saí daqui para ir para Pernambuco para brincar de ser crente, nem para brincar de ser pastor. Eu estou vivendo uma realidade que tem me confrontado. Eu não vou te negar que o desejo do meu coração é voltar.
Eu não vou te negar que o desejo do meu coração é estar aqui. Tanto aqui quanto com a minha família. Tanto aqui quanto empreendendo os meus sonhos, porque tenho vários deles. Mas não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Há uma realidade espiritual que é mais ampla do que as contingências humanas. E o que nós estamos vendo hoje em dia são pessoas que falam no nome de Jesus, mas na totalidade não são de Jesus. Conforme o Evangelho nos confronta, por que dizes Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? Nós estamos vivendo uma crise, que a quantidade fala mais alto do que a qualidade. Isso é sério demais, porque está se cumprindo nessa caminhada final da volta de Jesus aquilo que a palavra diz, que muitos são chamados e poucos. E aí eu me preocupo, quem é você nessa história? Eu aprendi desde criança que não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. E muitas das vezes nós estamos nos acostumando com pequenos pecados, que progressivamente está roubando de nós a essência daquilo que deveríamos ser diante de Deus. Paulo achava que estava na direção da vontade de Deus, e não estava. Porque me assusta muito, e tenho falado de forma ostensiva com a igreja naquele lugar, aquilo que está se tornando relativo no nosso meio. A vida de santidade é relativa. O liberalismo está tomando conta da nossa concepção de vida com Deus. Até porque eu não posso ser um crente bitolado, eu tenho que ser um crente contextualizado com a vida. E essa vida moderna está roubando de nós princípios inegociáveis. Sede santo, porque eu sou santo. Os limpos de coração verão a Deus. Talvez seja por isso que você não tenha experimentado momentos de intimidade com o Senhor. Porque vai parecer repetitivo, mas eu vou lhe dizer que a novela muitas das vezes te rouba o tempo e a essência de valores que não tem que ser negociados no teu coração. Que a palavra manda você guardar o coração, porque dele procede o quê? Saídas da vida. Não, pastor, não tem nada a ver eu ver minha novelinha tarde. Malhação existe até hoje? Não tem nada a ver, eu sei, eu sou maduro. Quando passar a traição, eu não vou torcer para o marido largar a esposa e ir para a amante, não. Eu sei o que eu estou fazendo. É Paulo achando que está na direção da vontade de Deus, fazendo tudo errado. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e não tão poucos os que dormem. Porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu ligar a televisão e me contaminar com tudo aquilo que vai mudar, sem eu perceber a minha maneira de pensar. Não tem nada a ver eu gastar horas e horas no Facebook, fuxicando a vida dos outros, porque todo mundo usa. Eu me lembro que quando a gente organizou o encontro de adolescente, foi eu, Azinei e Leandro comer uma pizza lá numa pizzaria no centro de São Gonçalo. Foi o início dessa proliferação de internet no celular. E aí eu vi um casal, eu até comentei com eles, não sei se eles lembram. Nós estávamos numa mesa, um casal na frente, e eles estavam no celular, os dois no celular. Eu falei, pô, que cara vacilão, né? Podia estar ali trocando uma ideia com a menina.
perdendo tempo. 2 jovens. E aí quando ele vai, larga o celular e foi falar com ele, eu falei, é agora, o cara vai, porque você percebia que era um casal que estava se conhecendo. Aí ele vira para a menina e tira uma foto minha aí. Que cara vacilão. Mas aí a gente dizia assim, não, a internet, o Facebook está roubando a identidade dos jovens. Balela. Você anda na rua, você não vê só adolescente no celular, no Facebook, não. Conforme a mamãe dizia, burro velho. Não existe mais faixa etária. Está lá o tempo todo, viciado, fissurado. O tempo que deveria estar buscando ao Senhor. Ah, pastor, isso aí é antigo, eu já ouvi isso há muito tempo. Em vez de estar aos pés de Cristo. Eu tenho Facebook, voltei com ele há 2 meses. E não tenho Zap, Pet. Está amarrado em nome de Deus, estou brincando, irmão, calma. Cancelei meu Zap. Porque se teu direito te faz pecar, arranque-o. Que é melhor entrar no reino dos céus, o teu corpo sem um dos teus membros, do que o teu corpo inteiro queimar no inferno. Eu estava ficando preso àquela realidade de WhatsApp. Tocava, eu tinha que atender. Vibrava, eu tinha que... Eu falei, não, eu não vou ficar amarrado nisso. Eu tenho vida, existe... Irmãos, existe vida além do WhatsApp, em nome de Jesus. Tem nada a ver, né? Pode ter o WhatsApp, nós temos grupos na igreja que facilitam o contato. Agora, eu não vivo escravo disso. Eu não vou vulnerabilizar minha relação com meu Deus por causa disso. Eu peço ao Senhor, Senhor, não me faz perder a visão. Não me faz perder a visão. Tem muita gente perdendo a visão por causa desses detalhes, irmãos. Por causa de uma realidade, de uma sociedade que a gente conhece desde muito tempo, que o mundo jaz no maligno. E se você não blindar o teu coração acerca daquilo que quer invadir a tua vida para te roubar valores e princípios que te levam ao cumprimento das promessas de Deus, que te levam à intimidade com o Senhor, tu não vai experimentar o melhor de Deus na tua vida. A tua intenção vai ser até certa, que a intenção de Paulo era zelar pelo nome de Deus, mas estava fazendo tudo errado, porque estava perseguindo a igreja do próprio Deus. Precisamos de um tratamento de choque. Eu pedi ao Senhor isso. Senhor, produza no meu coração um tratamento de choque. Que eu tenho me deparado com a relatividade. Falei outro dia com um adolescente na igreja, menino de Deus, já trabalha, já está muito tempo na nossa igreja. Pastor, estou namorando, estou querendo namorar uma menina, só que ela não é crente. Sangue tem poder. Falei, meu irmão, calma, vamos conversar. Não, pastor, mas ela é gente boa, eu vou trazer ela para a igreja. Quem disse? Quem garante? Eu falei, cara, eu não vou decidir por você não, mas espera aí. A tua vida é do Senhor? De fato é dele? Então, ele te confirmou para você namorar essa menina? Então calma, espera. Falei com ele ontem. E aí eu vou conhecer os pais dela. Eu falei, não vai, deixa eu chegar aí que a gente conversa. Porque não tem nada a ver. Já saiu de moda um garoto, um homem, um menino crente, seja que faixa etária for, saiu de moda buscar uma menina de Deus. Porque o relativismo leva a gente para entender essas questões no lugar comum, não tem nada a ver, é gente boa.
você que não é evangélico, nada contra você, pelo contrário. Mas o que é. Tem que ter o mesmo pensamento, o mesmo entendimento, a mesma intenção. Fundamento bíblico não mudou. Mas isso não enche igreja. Eu vou para uma igreja mais descolada, né? Que lá pode. Eu vou para um lugar que eu possa. A banalização do casamento fez com que a legislação fosse facilitada pela quantidade de divórcios que a gente tem na nossa sociedade hoje. Que não tem nada a ver. Casou, separa, é rápido. A justiça dá um trâmite mais facilitado. E a gente está entrando nessa mesma vibe, irmãos. A gente está entrando nesse mesmo relaxamento de não lutar por valores, por não preservar valores. O que eu quero te confrontar nessa noite, pedindo a Deus que aconteça na tua vida aquilo que aconteceu com Paulo. Senhor, aparece para mim no caminho de Damasco, me joga no chão, derruba os meus conceitos, derruba as minhas convicções, derruba a minha maneira de pensar unilateral, derruba a minha religiosidade, derruba tudo aquilo que está me roubando da tua presença. Que talvez você esteja morrendo espiritualmente aos poucos, perdendo a visão, perdendo o desejo de estar na presença de Deus, o desejo de viver para Deus. Amados, eu radicalizei, desculpa a expressão, lá na igreja. Se o culto começa às 7h30, é 7h30 que o culto vai começar. Se a EBD é 9 horas, é 9 horas que a EBD vai começar. Pode ter 1 ou 2 pessoas. Eu não faço culto para homens, eu estou cultuando ao meu Deus, Ele é digno de toda a honra. Eu falei para a igreja, eu entendo aqueles que se atrasam, eu entendo aqueles que trabalham, eu entendo aqueles que não podem chegar no horário, mas eu não vou perder 1 minuto de estar jogado nos pés de Jesus. Eu não vou perder 1 minuto de estar na presença do meu Deus. Relativismo, religiosidade. Chega a hora que quer, faz o que quer, desonra a Deus. Com não tem nada a ver. Qual o problema, pastor? Chegar na igreja meia hora atrasado. Tínhamos 9 na escala de obreiros, 2 grupos com 9. Começou nas 2 escalas, gente faltando, gente chegando atrasada, gente descompromissada. Cortei pela metade e falei o seguinte: vou te tratar até as últimas consequências. Está aqui perto de mim, mas é para trabalhar para o Senhor. A honradez é tua. Você não está aqui batendo ponto, você não está aqui fazendo a tua vontade, você está aqui porque o Senhor te comissionou para isso. Você tem que honrá-lo com o teu compromisso com Ele. Pela metade. Porque não tem nada a ver. Qual o problema? Sabe o que o Senhor fez? O impacto daquilo que foi a ministração de Jesus para Saulo foi torná-lo cego. Olha que é utópico dizer isso, né? Saulo precisava passar a enxergar.
Jesus como Cristo enviado da parte de Deus. Mas para enxergar ele teve que ficar cego. Porque enxergando ele não conseguia ver Jesus. Ele precisava ser desnudado de todas as suas convicções. Que depois que foi derrubado todos os seus conceitos acerca daquilo que ele entendia ser o reino de Deus, ele simplesmente ficou cego. Você vai ouvir a voz de Jesus, mas para voltar a ver, vai ter que acontecer uma metanoia na tua mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Será que eu e você precisamos disso nessa noite? Sabe o que o Espírito Santo fala forte ao meu coração, irmãos? Tem gente que precisa voltar ao primeiro amor. Você não tem sido quem você foi um dia. Você não tem sido aquele que chorava na presença do Senhor. Você não tem sido aquele que tinha prazer na lei do Senhor e na sua lei meditava de dia e de noite. Você não tem sido aquele que guardava a sua vida de santidade. Você não tem sido aquele que se dispunha a se gastar em favor do reino de Deus. Porque você está perdendo a visão. Você está enxergando tudo aquilo que o Senhor lhe propôs como cumprimento das promessas de forma errada. Eu falei para os adolescentes aqui, está caindo. E diz o seguinte: a proposta do Evangelho é muito clara. Amém. E aí, parafraseando um livro que o pastor Edinaldo indicou para a gente lá em Pernambuco, que eu conheço há muito tempo, para a gente perceber o estado da nossa vida espiritual, eu te pergunto o seguinte: se Jesus vivesse a tua vida e o Espírito Santo habita em você, amém, irmãos? Ele está dentro de você. Não existe lugar mais íntimo, mais pessoal para ele estar. Aí eu te pergunto, se Jesus vivesse a vida que você vive, ele falaria como você? Faz uma autocrítica a si mesmo. Se Jesus habitasse em você, ele pensaria como você pensa? Se Jesus vivesse a vida que você vive, ele teria as atitudes que você tem hoje? Se a tua resposta for sim, glória a Deus, continua assim. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Agora, se não for, se não estiver acontecendo isso na totalidade, é tempo de fazermos uma reflexão completa acerca da nossa vida com Deus. Porque a gente acha que há garantias só por estarmos dentro de um ambiente como esse. A gente acha só porque estamos sentados num banco como esse que a nossa vida espiritual está resolvida. Muitas das vezes a gente cria verdadeiros mecanismos de defesa. Você é cheio de estratégia. Eu te conheço porque eu sou igual a você. Sou filho de Adão. A raiz do pecado ainda está em nós. Paulo diz em Gálatas que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. E o que vai prevalecer, amados de Deus, na nossa vida é verdadeiramente a vida que vivemos em Deus. Se estamos fazendo disso
uma percepção clara e efetiva daquilo que somos em Deus, ou se estamos nos acostumando a sermos religiosos. É o sapo na panela, eu sempre gostei dessa história. O que eu quero deixar para você, na finalização dessa reflexão, e no entendimento de que precisamos mais do que nunca de acirrarmos o nosso compromisso com Deus, não no nível da superficialidade, da religiosidade que não faz parte da proposta de Jesus para nós, mas pelo contrário, na proposta de Jesus, se dizendo pão da vida, ministrando a nós não o pão que perece, mas o pão que nos leva à vida eterna. Só que a proposta é diferente. Olha, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quem não tem um compromisso com Deus na veemência daquilo que o Evangelho nos ministra, não tem parte com Ele. Isso é muito sério. Quando Jesus ministra esse texto, grande parte dos seus discípulos, meteu o pé. Grande parte dos seus discípulos disseram para ele, duro é este discurso, quem poderá ouvir? Eu vou procurar um lugar gospel, mais palatável, porque duro é esse discurso. Jesus chega para os 12 e fala, e vocês o que dizem? Pedro, na veemência daquilo que ele era, Fábio falou isso, chega para Jesus com toda a sua alma e diz, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? É para comer a carne e beber do sangue, meu irmão. É para mergulhar no compromisso. É para mergulhar no compromisso. É para voltar a ter a visão aguçada diante de Deus e diante da vida. É para tentar de novo viver uma vida na dimensão daquilo que um dia foi, os sonhos de Deus, vivendo a loucura do Evangelho, que para os homens é loucura, mas para nós é poder de Deus. Chegou o tempo de nos levantarmos com autoridade. Senhor, eu vou viver para Ti, eu não vou viver para mim. É para levar Isaac para o altar, eu vou levar tudo que é meu para o altar, e lá eu vou depositar a minha fidelidade. É assim que eu vou viver. É nessa dimensão. Precisamos recuperar as bases fundamentais da nossa vida espiritual, deixando de ser crente que reclama de tudo, deixando de ser crente que vive por aquilo que lhe acontece. O Senhor não é o Deus da sua vida, o Deus absoluto, Deus com D maiúsculo, mas é a luta que se torna o teu Deus. É a luta que determina quem você é a luta que determina o que sai da tua boca, é a luta que determina as lágrimas que caem dos teus olhos, é a luta que determina o ânimo do teu coração, é a luta que determina a tristeza e a mágoa da tua alma, é a luta que toma conta do teu coração, mas não é assim. A Bíblia diz que nós não somos como daqueles que retrocedem. Eu creio que chegou o tempo, e esse dia é agora, de que há nesse lugar, não esse, mas aquele Daniel, que por não abrir mão da intimidade com Deus 3 vezes por dia, foi encarar leão. Eu creio que esse é você. Eu creio que tem nesse lugar Sadraque, Mesaque e Abidnego, que encarou 7 vezes a fornalha ardente, mas não se dobrou ao Deus desse mundo, desse século. Eu creio que tem gente nesse lugar que mesmo com traição, com decepção, mesmo sendo jogado no poço, mesmo sendo vendido, mesmo sendo caluniado, não perdeu a visão da promessa. Não perdeu a visão da promessa. Eu sei, quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ah, meu irmão,
Eu creio que tem nesse lugar gente que não negocia a sua vida com Deus. Eu fiz uma conta que me cortou o coração. A gente tem 168 horas por semana. Esse mundo pragmático, esse mundo cheio de justificativas, essa realidade de vida cheio de motivos para você não ter um compromisso com Deus. E compromisso com Deus não é bater ponto na igreja, meus irmãos, mas é aqui que a gente tem o nosso momento de adoração no corpo. É aqui que nós ouvimos a voz de Deus. É aqui que a gente tem que estar. De 168 horas por semana, se você vem à igreja terça-feira, uma média de 1h30, se você vai ao PG 1h30, se você vem à EBD mais 1h30, mais o culto de hoje 2 horas, você vai ter uma média ali de 6 a 6h30. As 168 horas que você tem durante a semana toda, em detrimento a você vindo à igreja, todos esses cultos que eu te falei, que são os cultos oficiais da igreja, as reuniões oficiais da igreja, não chega a 5% do teu tempo. E se o culto passa do horário um pouquinho, você já está com comichão, porque tem os gols da rodada que falam mais alto do que o prazer de estar na casa do Senhor. Ah, terça-feira tem culto, eu estou cansado. Terça-feira, o louvor está completo, é que nem lá, tem dificuldade, né? Ah não, eu só venho domingo porque tem o louvor completo. Imagina Jesus sondando o teu coração. Nelson ministrou aqui que ele busca verdadeiros adoradores, que o adoram o Espírito em verdade. Amados, nós precisamos ter a nossa visão restaurada, urgentemente. Senhor, eu vou te buscar de dia e de noite. Quem dera eu morasse na casa do Senhor. Quem dera eu pudesse ser um obreiro da casa do Senhor. Quem dera eu pudesse ser um professor de EBD, de escola dominical, um professor das crianças. Quem dera eu pudesse lavar o chão da igreja. Quem dera eu pudesse me envolver na obra de Deus. Tem gente que faz e que banaliza isso. Jesus está te dizendo, sou eu que estou aqui terça-feira. Saulo, por que me persegue? Sou eu que quero me revelar a você. Sou eu que quero mudar a maneira de você pensar. Sou eu que quero entrar de novo na tua vida, no lugar da novela, no lugar do Facebook, no lugar de tudo aquilo que te rouba da minha presença. Sou eu. Dos últimos momentos de Jesus, a Bíblia diz que ele foi ao Getsemane. No Getsemane, levando os seus discípulos consigo, ele já sabendo tudo aquilo que ia acontecer com ele. A Bíblia diz que ele chega lá e na porta do jardim fica parte dos discípulos. Ele leva consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e chega para eles e fala, olha, vigia comigo. A Bíblia diz que Jesus se afastou um pouco e foi orar. Jesus angustiado, Jesus pesado com tudo aquilo que iria lhe acontecer. A Bíblia diz que o suor de Jesus eram gotas de sangue, de tanta apreensão, de tanto temor daquele momento. O lado humano de Jesus entendia a dimensão da dor que ele iria sentir, mas ele chamou seus discípulos
para compartilhar com ele esse momento. Vem comigo, olha. Pedro, Tiago, João, ora comigo. Ora comigo. Fica comigo nesse momento. Eu estou me sentindo sozinho. Eu vou sofrer. Fica comigo. Apoia a obra de Deus. Eu vou estar te esperando na igreja, no culto de semana. Eu vou estar no PG. Eu vou estar. Vem aprender na EBD. Fica comigo. A Bíblia diz que Jesus voltou e por 3 vezes encontrou aqueles discípulos dormindo. Declaração de Jesus para aqueles homens: vocês não puderam esperar nem uma hora, vocês não puderam vigiar nem uma hora. Nenhuma hora comigo, nenhuma hora na minha presença antes de dormir, nenhuma hora ao invés de ir para a televisão, nenhuma hora ao invés de se dedicar a várias coisas, nenhuma hora para voltar a se engajar na obra de Deus. A seara é grande e são poucos os trabalhadores. Nenhuma hora para você voltar cumprindo o chamado de Deus na tua vida. Nenhuma hora. Qual foi a visão que você largou pelo caminho? Paulo ficou cego. Mas Jesus mandou uma direção clara. Vai lá na rua chamada à direita, que tem um vaso de honra para mim. E é você. Eu estou aqui nessa noite, e aqui eu termino, para te dizer que os sonhos de Deus não morreram na tua vida. Eu estou aqui justamente para te incomodar, porque sinto da parte de Deus que você tem um chamado nele. E essa vida de prostração não faz parte do plano de Deus para a tua vida. É tempo da nossa visão ser restaurada. É tempo de voltarmos de novo a sonhar os sonhos de Deus. É tempo de deixarmos esse estado de acomodação espiritual, de enxergar a vida só nas impossibilidades, só nas decepções. Nunca mais me envolvo com a obra de Deus, nunca mais me envolvo com ministério nenhum, porque já fui muito decepcionado. Essa visão pessimista, o país está em crise, está o desemprego aí, minha vida não... Isso tem que sair da tua boca em nome de Jesus, meu irmão. O Senhor vai te dar um choque de realidade, que a gente não vive por aquilo que a gente vê, a gente vive por aquilo que a gente crê, e a gente crê na promessa daquele que é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. 2 vendedores foram mandados para a Índia para estabelecer ali uma empresa de sapatos, um para cada canto do país. E aí, quando chegou lá, o momento de mandar o relatório para a empresa, um mandou o relatório dizendo o seguinte: olha, cancela toda a produção, cancela tudo, porque aqui ninguém usa sapatos. Ninguém usa sapatos e a gente vai se dar mal nesse mercado aqui, cancela tudo. Você crê que a tua vida vai dar certo em nome de Jesus? Que a visão de Deus vai voltar para a tua história? Um novo tempo de autoridade de Deus, um novo tempo de um posicionamento, de uma visão de fé. Porque o segundo vendedor disse o seguinte: olha só, triplica a produção, porque aqui ninguém usa sapato e a gente vai se dar bem. Você já vê o Senhor mudando a tua visão nessa noite, amém? Novo tempo,
de esperança, de fé. Porque chegou o tempo de Paulo enxergar. Paulo, 3 dias foi o suficiente, vem cá. E aí a ministração foi feita, e as escamas saíram dos seus olhos, e ele passou a ver Jesus como ele é, a luz do mundo, que vindo ao mundo irradia todos os homens. É aquele que traz uma nova esperança, uma nova maneira de enxergar a vida, uma nova maneira de perceber a vida. E é por isso que eu quero orar com você nesse momento. Fica de pé comigo. Deixa eu te falar uma coisa, olha. Novo tempo não se faz com as mesmas atitudes. Um novo tempo não se vive com os mesmos comportamentos. Um novo tempo não se torna realidade na tua vida com a mesma maneira de falar, com a mesma maneira de pensar. Agora, uma nova visão, um novo tempo se vive com uma postura de coragem, com uma postura de determinação. Essa estagnação, ela precisa deixar a tua vida nessa noite. Eu digo isso da parte de Deus para você, olha, essa estagnação tem que deixar a tua vida. As estratégias do diabo é muito mais sutis do que a gente imagina. Quando Thomas Edison estava planejando, fazendo todo o experimento para inventar a lâmpada, ele teve que gastar mais de 2.000 tentativas para chegar àquele objetivo. Aí numa entrevista coletiva, o repórter perguntou a ele: mas vem cá, tu errou 2.000 vezes para conseguir acertar, né? Aí ele vira para aquele repórter e disse o seguinte para ele: não, o caminho para me acertar foi percorrido com 2.000 tentativas. Esse é o início de um novo tempo. Eu quero fazer uma oração por você, mas entenda o que eu vou dizer. Você conhece a tua vida. Eu sei que o Espírito Santo está incomodando gente aqui para assumir uma nova postura de fé, um novo posicionamento em Deus. É o choque do caminho de Damasco, sabe? É Jesus te chamando: Saulo, Saulo, vem se deixar ser usado por Deus. Volta a viver as promessas de Deus na dimensão daquilo que o Senhor tem para você. E nós vamos fazer uma oração. A Bíblia diz que o que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus. Se você quer essa nova visão, recuperando antigos sonhos, antigas visões, se você quer sair desse estado de estagnação, você vai dar um passo de fé nessa noite. Eu quero te convidar ao altar de Deus, para que com fé, com determinação, com atitude, nós venhamos em nome de Jesus ministrar um novo tempo sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero te dar a oportunidade desse momento. Se você sente da parte de Deus, eu quero te convidar aqui em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Não se acomode. Rompa esse limite. Eu sei que tem gente pensando assim, mas eu nunca fui. É exatamente isso que tem que mudar, sabe? É exatamente isso que precisa deixar a tua vida. Acomodação nunca mais. Jesus está te chamando para um novo tempo.
Senhor vai restituir a tua vida, não aquilo que é perecível, mas aquilo que vai ser eterno para a tua história. O teu chamado está preservado diante de Deus. Permita Jesus agir na tua vida. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Vai tocando, Jesus. O Senhor está te incomodando. Eu sei que o Espírito Santo está te incomodando. O Senhor está te chamando para um novo tempo. O Senhor está te chamando para uma nova vida. Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Com os teus olhos fechados, você pode colocar a mão no teu coração? Faça isso. O Espírito Santo vai te trazer a memória nesse momento. Quais são as áreas da tua vida que precisa ser alcançada por Jesus? Começa a falar com Ele. Começa a falar com Ele. Quais são as áreas da tua vida que o Senhor está te chamando para um despertamento? Quais são as áreas da tua vida que precisa receber um choque do Senhor? Quais são as áreas da tua vida que está morta? Quais são os sonhos que morreram? Aquele ânimo, aquela vontade de servir a Deus, aquela decepção que até hoje assola o teu coração, que fere a tua alma, que te paralisa, que te impede de você viver o melhor de Deus. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que como aconteceu com Paulo, ele está jogando por terra agora, em nome de Jesus, está caindo por terra todos aqueles pensamentos, todas aquelas lembranças, todos aqueles posicionamentos errados, em nome de Jesus, e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu ministro sobre a tua vida o derramar do sangue precioso de Jesus. O Senhor te lava nessa noite. O Senhor te purifica nessa noite. Ele já te despertou. Ele já te falou: está errado isso. Esse posicionamento está errado. Essa maneira de viver está errada. Mas Ele hoje te restaura com todo o seu amor, porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Você é um vaso de honra para o Senhor. Você é um vaso de honra, um escolhido da parte de Deus. E em nome de Jesus, o Senhor faz nova todas as coisas na tua vida. Eu ministro isso sobre o teu coração nesse lugar, onde, quando você abrir os olhos de novo, você vai ver um novo tempo, uma nova esperança, um novo momento acontecendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou lhe dizer mais. Eu vou lhe dizer mais. Entenda o que eu vou dizer. O Senhor está te levantando de novo, para que quando você voltar para a tua casa, o poder que há no nome de Jesus e que está sobre você alcance aqueles que estão naquele lugar. Pacificação de brigas familiares serão resolvidas na unção do Espírito que é sobre a tua vida. Um novo tempo para você e para a tua família. Você não vai mais ficar na defensiva daquilo que a autoridade de Deus vai te jogar
para o ataque desse novo tempo. Palavras de fé, palavras de convicção, palavras de posicionamento de santidade sairão da tua boca em nome de Jesus, para que você viva o melhor de Deus para a tua vida. Ainda com os teus olhos fechados, eu queria saber, tem alguém no nosso meio que queira decidir oficialmente entregar o seu coração a Jesus? Eu queria que você fizesse um sinal com a tua mão. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você nunca tenha tomado essa decisão. Mas eu sei que tem gente aqui afastada. Eu sei que o Espírito Santo está incomodando gente aqui para esse compromisso. É o Senhor te chamando, como chamou Saulo. Vem para mim, vem viver para mim, vem viver essa nova vida. Tem alguém no nosso meio? Um sinal com a tua mão apenas vai resolver. Amém. Temos uma pessoa aqui, vem cá, meu irmão, em nome de Jesus. Tem mais alguém? O Senhor está te incomodando para essa nova vida. Não fica com vergonha não, deixa eu te dizer, olha, todos nós fizemos isso um dia. Todos nós fizemos. Tem mais alguém? Amém. Temos mais uma pessoa aqui, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você está sentindo o Espírito Santo te incomodar? Alguma coisa está queimando o teu coração, é o Senhor te chamando. Tem mais alguém? Eu vou fazer uma oração agora. Tem mais alguém que queira o Senhor Jesus? Tem mais alguém? É você mesmo. O Senhor está te chamando. Amém. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. A vida do próprio Deus, este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em paz águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Irmãos, está aqui a Silvia e a Camila, que se entregaram ao Senhor e que faz parte da tua família hoje, amém? Eu queria chamar o pastor Dinaldo aqui para estar fazendo essa oração em favor da vida de cada uma delas. E eu louvo a Deus por estarmos juntos nessa noite, irmãos. Ore por mim, continue intercedendo pela minha vida, pela minha família. Agradeço a oportunidade de estarmos juntos em Cristo Jesus.